Graças a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir, meus amados, as nossas Bíblias, por favor, em 1 João, no capítulo de número 1, versículo de número 5 até o versículo de número 7, amém? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. 1 João, capítulo de número 1, versículo de número 5 até o versículo de número 7. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos já acharam aí, amém? Glória a Deus. Quem não achou, acompanhe aí com quem achou, por favor. Que diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Os irmãos podem assentar, adorando e glorificando o nome do nosso Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quem já adorou Deus aqui esta noite, meus irmãos? Como é maravilhoso adorar e glorificar o nosso Deus. Às vezes, irmãos, da parte de Deus nós só queremos receber, mas esquecemos que nós também temos que dar, né? Dar o nosso glória a Deus, dar o nosso aleluia, dizer palavras lindas para o nosso Deus, né? Às vezes nós achamos, irmãos, que Deus, Ele também não quer, aleluia, receber essa palavra que você às vezes fala com o seu próximo. Às vezes quando você vê uma pessoa e essa pessoa te agrada, às vezes você libera uma palavra linda e bonita para aquela pessoa, mas antes mesmo, aleluia, de nós esperarmos algo de Deus, Deus ele já está esperando o nosso melhor para ele aqui esta noite, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então fique à vontade para estar glorificando e adorando o nome do nosso Deus, amém? Porque Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, graças a Deus, mais um culto abençoado que nós estamos aqui para adorar o nome do nosso Senhor. Mas nesse domingo eu quero fazer aqui uma menção. Que dia que é hoje, meus irmãos? Que dia que é hoje? Domingo, claro, né? Mas não é um domingo como o outro domingo passado que foi. É o domingo de Páscoa, né? Onde nós observamos aí que muita gente às vezes se aproveita desse dia, ou até mesmo, irmãos, nós observamos que o adversário ele tem se aproveitado dessas datas que muitos aí se comemoram e tem colocado uma certa ilusão sobre essas coisas. Por exemplo, se formos pegar o dia de Natal, nós vamos ver como o mundo tenta colocar o dia de Natal.
e ainda assim tenta representar com uma outra figura. Primeiro, eles traz um certo fundamento evangélico ou cristão, e depois eles tentam colocar o fundamento do mundo, o fundamento maligno que o próprio adversário coloca para tentar iludir e fazer com que muita gente venha entrar por esse caminho. O domingo de Páscoa, irmãos, ele entra pelo mesmo caminho. Se pega-se um fundamento bíblico, se pega-se um fundamento evangélico, e desse fundamento se leva para a forma em que o mundo quer, ou a forma em que o mundo quer apresentar para as pessoas. Neste domingo que nós observamos, o domingo de Páscoa, entenda uma coisa, irmãos, tá? Vou já deixar bem claro aqui a forma que nós entendemos. Nós não comemoramos essa Páscoa do mundo. Nós não, irmãos, os irmãos estão vendo aqui, por acaso os irmãos estão vendo aqui na frente ovos de Páscoa? Os irmãos estão vendo aqui um coelho demonstrativo aqui, ou aqui atrás de mim numa figura, mostrando a Páscoa que o mundo quer mostrar? O servo de Deus, ele não se atenta para esse caminho. O servo de Deus, ele não se atenta para o caminho do mundo. O servo de Deus, ele se atenta para a palavra de Deus. Porque por mais que o mundo ele venha tentar te mostrar uma imagem de uma coisa, o mundo vai mostrar o que ele quer, o mundo vai mostrar o que o adversário quer, mas Deus ele vai mostrar para mim e para você o que a tua palavra quer mostrar para os nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a palavra Páscoa simplesmente é um termo grego não, um termo em hebraico. A primeira Páscoa ela foi instituída lá no Antigo Testamento, logo nos últimos tempos em que o povo de Deus estava já para sair da terra do Egito, quando Deus ele anuncia a última praga que iria recair sobre o povo de Faraó, quando Deus ele anuncia a sua última praga que iria lançar, Deus então, no capítulo de número 12 do livro de Êxodo, ele institui como a Páscoa deveria ser instaurada no meio do povo. No capítulo de número 11, é Deus trazendo como seria a condenação para os egípcios, falando para Faraó, falando através de Moisés e Arão, para levar até Faraó. Mas Deus já sabia que Faraó ele não deixaria o seu povo sair do Egito. Então Deus então anuncia essa última praga que iria recair, e Deus então institui já no capítulo de número 12 para Moisés e Arão trazer para o povo a Páscoa. Mas Deus não relata assim, vai lá e vocês vão fazer a Páscoa. Deus chega para Moisés e Arão e fala: olha, vocês vão pegar um cordeiro, e desse cordeiro vocês vão sacrificar. Do sangue desse cordeiro vocês vão pegar e vão passar por cima da porta, e quando eles passarem em cada porta por cima ali o sangue, quando Deus viesse para poder trazer o juízo sobre os egípcios, sobre a última praga que Deus lançaria sobre aquele povo, que seria a morte de todos os primogênitos, então Deus então fala: olha, quando passar, quando tiver ali por cima da porta aquela marca de sangue, né, ele iria passar, mas ele iria passar por cima daquilo ali, ou seja, ele não entraria ali naquela porta para poder ferir o primogênito, ele passaria por cima. Então daí o termo Páscoa, passar por cima, ou passar, dar uma volta, ou seja, ou passar, mas não entraria ali. Esse termo passar, que é o termo
Páscoa. Então a Páscoa, irmãos, esse termo Páscoa foi instituída a partir disso aí. Então, quando Deus ele traz essa ordenança para que o povo fizesse, Deus também traz para que o povo viesse celebrar, que o povo continuasse celebrando isso aí. Então todos nós já conhecemos a continuação dessa história. Então acontece da mesma forma que Deus ordena para Moisés, e Deus também fala com Moisés para falar para Faraó que os primogênitos, que a praga viria e que os primogênitos iria padecer naquele dia. Então acontece como Deus tinha falado. Só que, irmãos, nesse contexto que eu falei aqui para os irmãos, não tem nada a ver com o que o mundo tenta colocar. Então, quando nós vamos observar então a Páscoa, a passagem, o cordeiro, o sangue que foi passado em cima da porta, e nós então vamos observar lá no Evangelho de João, no capítulo de número 1, se não me falha a memória, no verso de número 27 ou no verso de número 29, João ele estava batizando ali nas águas. Quando João ele então vê Jesus no meio daquela multidão, ele olha para Jesus, meus amados irmãos, e ele fala: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo de número 7, quando ele vem trazendo a palavra para os irmãos de Coríntios, ele então relata para os irmãos de Coríntios e deixa bem claro: olha, Jesus é a nossa Páscoa. Qual é a comemoração da Páscoa que você está tendo? O servo de Deus, meus amados irmãos, ele não vai se atentar a uma festa. O cristão ele não vai se atentar a uma festividade ou uma época que acontece todos os anos. O servo de Deus ele não vai se atentar somente a uma data comemorativa que às vezes está lá na folhinha estampado. O servo de Deus ele vai se atentar à pessoa do Cordeiro de Deus, porque é Ele que tirou o pecado do meio do mundo. O texto lá de 1 João que nós lemos no capítulo de número 1, ele deixa bem claro, irmãos, ele nos faz a importância do sangue do Cordeiro. Ele nos traz o verdadeiro propósito que o servo de Deus ele tem que ter no teu coração, porque é o sangue de Jesus Cristo. Você lembra lá quando nós falamos que o cordeiro ele era sacrificado? Se nós formos fazer uma análise, quando João ele mostra, ele deixa bem claro que Jesus era o Cordeiro de Deus, nós vamos entender que o Cordeiro de Deus ele foi lá para a cruz do Calvário, e o seu sangue que foi ferido, que foi derramado por nós ali na cruz do Calvário, aleluia, é o sangue do Cordeiro, aleluia, que tira o pecado do mundo, aleluia, porque todos nós, meus amados irmãos, estamos como os primogênitos, aleluia, lá do Egito. Não tinha como os primogênitos escapar daquela praga, porque Faraó não ia libertar o povo. Não tinha como os primogênitos, aleluia, sair
debaixo daquela condenação, a não ser se alguém fosse lá e pintasse lá, passasse o sangue na porta da casa. Mas nós entendemos que não foi bem assim. Faraó estava com o coração endurecido, e em nenhum momento Faraó queria deixar o povo sair. Ou seja, nós, aleluia, nós temos que dar graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, porque nós, meus amados, aleluia, todos nós pecamos, todos nós, aleluias, viemos, aleluia, aleluia, passamos por aquele momento, todos nós estamos debaixo desta condenação, e somente Jesus para nos livrar e nos libertar dessa condenação, aleluia. Porque o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus, é Ele que nos purifica de todo pecado. Irmãos, eu não sei como está a tua vida, mas somente o nosso Senhor Jesus Cristo é que pode nos libertar. A Páscoa lá no início, nós entendemos que era porque Faraó não queria deixar o povo ir. Então aquilo se aconteceu para que o povo viesse ser liberto. Então nós entendemos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é Ele que nos liberta, é Ele que nos liberta, é Ele, é o sangue dele que nos purifica de todo pecado. Não é eu e você com as nossas forças materiais, não é eu e você, aleluia, tentando fazer com a nossa mão, mas é nós levantando ela e aceitando a Jesus como nosso Salvador, e o sangue dele que nos purifica de todo pecado, aleluia, o sangue do Cordeiro. Então nós começamos a observar que um cordeiro que não tinha pecado, nós entendemos que o justo, ele então padece pelo injusto, o justo, ele morre pelo injusto. Jesus era justo, nós éramos o injusto, aleluia, e é por isso que o nosso Senhor justo Jesus Cristo morreu pelo injusto, e o injusto era eu e era você. Louvado seja o nome do Senhor. Essa celebração nós temos que comemorar. É por isso que essa celebração, Jesus morrendo e ressuscitando por nós, é isso que o cristão tem que comemorar, é isso que ele tem que adorar. É por isso que nós nos reunimos aqui, meus amados irmãos, com o propósito de adorar o nome do nosso Deus. É por isso que a igreja se reúne, é por isso que a igreja existe, aleluia, porque ela existe com o propósito de adorar a Deus, com o propósito de adorar o nome do nosso Deus, aleluia, porque Ele morreu por nós, e Jesus, Ele é a nossa Páscoa, o cordeiro que foi entregue ao matadouro, meus irmãos. Ele foi na morte de cruz, ele foi caminhando até a cruz. Você já viu o cordeiro lá no passado, quando ele estava indo para o sacrifício, ele reclamar? Ele ia, irmãos, aquele animal inocente, indo para ser sacrificado. Jesus em nenhum momento reclamou. O cordeiro que foi entregue lá por nós, em nenhum momento ele reclamou, em nenhum momento ele murmurou, porque ele sabia que ele tinha a missão dele, o propósito dele de cumprir. Por isso que ele pagou um alto preço lá na cruz do Calvário.
E hoje vem eu e você querer levar essas coisas mundanas para dentro da nossa casa, querer comemorar como o mundo aí fora comemora, querer fazer como o mundo faz, tentar trazer ovos de Páscoa, tentar configurar um coelho. Por isso que nós colocamos, meus amados irmãos, que isso é algo do adversário, para tentar tirar o mérito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o servo de Deus, ele não entra por esse caminho, meus irmãos, porque o servo de Deus, ele anda na luz, ele anda na comunhão. E se ele está na luz, se ele está na comunhão, é porque o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário já te purificou de todo pecado. O adversário, ele tenta lançar em você, ele tenta todos os dias fazer com que nós venhamos pecar, mas ainda assim, se nós errarmos, nós temos o nosso Salvador, que está de braços abertos para nos perdoar, e o seu sangue que foi derramado na cruz, para nos purificar de todo pecado. O mérito não é do coelho nem de ovos, o mérito é do nosso Senhor e Salvador Jesus. Entenda que Jesus, Ele é a nossa Páscoa, porque foi Ele que nos libertou, porque foi Ele que nos salvou. E toda vez que você quiser comemorar a Páscoa, você não vai comprar ovos e muito menos uma figura de um coelho. Você vai lembrar do Cordeiro de Deus, porque quando João Batista viu o Cordeiro, ele olhou para o meio daquela multidão e disse: ah lá, ó, é aquele Cordeiro lá que nós temos que comemorar, é aquele Cordeiro que nós temos que adorar, é esse Cordeiro, aleluia, que o apóstolo Paulo disse: Jesus, esse é a nossa Páscoa. Ah, mas pastor, eu tenho feito isso a minha vida toda. Então passa a fazer diferente de agora em diante. Passa a fazer diferente de agora em diante. O que passou ficou para trás, aleluia. Agora é você e Jesus para frente, porque o seu alvo, o alvo da igreja se chama Jesus. Então prossegue caminhando para Ele, aleluia. Prossegue nesse caminho, tirando todos os embaraços que o adversário quiser colocar, tudo aquilo que o adversário quiser colocar diante de você. Você vai, aleluia, rejeitar e vai caminhar, porque o Cordeiro te espera, o Cordeiro te espera, Jesus te espera. Jesus pagou um alto preço, meus amados irmãos. Não é para o homem ter mérito. Jesus pagou um alto preço, aleluia. Não é para essas coisinhas aí levar mérito, não. Jesus pagou um alto preço, aleluia. Foi para que eu e você tivesse a promessa que Ele fez, que nós tivéssemos direito à vida eterna. Isso Jesus prometeu, e isso você pode acreditar. A promessa de Deus é que nós viemos ter vida eterna, porque a condenação do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. Mas pastor, podemos ter a vida eterna? Podemos. Mas essa matéria vai padecer, mas podemos ter a vida eterna, porque a palavra do Senhor, ela é bem clara, que no último dia, no arrebatamento, meus amados irmãos,
ainda que essa matéria já tenha sido, aleluia, enterrada, aleluia, já tenha sido ido para debaixo da terra, essa matéria que você está vendo aqui, que o tempo aqui na terra consegue destruir, ela vai ser transformada. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles que estão vivos no dia do arrebatamento, esses serão transformados. Aleluias. Você sabe o que é isso? Isso a medicina não consegue explicar. Isso a medicina, aleluia, ela não consegue e nem vai conseguir explicar. Mas esse, aleluia, fenômeno, esse milagre, ele vai acontecer, aleluia, para que eu e você recebemos a promessa, para que eu e você viemos ter direito a essa promessa, que é a vida eterna com o nosso Jesus. Aleluia. Se põe de pé, por favor, em nome de Jesus. Aleluias. Não é as coisas mundanas, meus amados irmãos. As coisas mundanas, entende uma coisa, não vai salvar ninguém. As coisas mundanas, aleluia, é para tentar tirar o foco, aleluia, do servo de Deus, é para tentar tirar o foco da igreja, aleluia. Mas a igreja que é lavada no sangue de Jesus, a igreja que foi purificada no sangue de Jesus, ela guarda a volta de Jesus, porque ela sabe, aleluia, que o nosso Cordeiro, a nossa Páscoa, se chama Jesus. Aleluia. Eu não sei qual é, aleluia, o teu propósito nesse dia, mas o dia de Jesus, ele não é só hoje, ele não é só ontem, ele não é só no Natal. O dia de Jesus, ele é todos os dias das nossas vidas. Aleluias. Feche os teus olhos aí, meus irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor da glória. Pai, nós pedimos ao Senhor, meu Deus, repreende, ó Pai, toda a bandeja do adversário, aquilo que o adversário ele tenta colocar, ele tenta plantar no coração do mundo. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus Cristo. No meio da igreja não, no coração da igreja não, porque no coração da igreja só tem espaço para o nosso Jesus, para o nosso Salvador, porque Jesus Cristo é a Páscoa da igreja. Jesus Cristo é o nosso libertador. Jesus Cristo é, meus amados irmãos, o nosso libertador. Pai, abençoa, toma nossas vidas em tuas mãos, é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.
vidas, e os